Bíblias. Em Romanos, foi onde Deus colocou no meu coração. Irmãos, eu não faço nada sem Deus falar no meu coração. Aonde Ele fala, fale do meu amor, em tal parte da Bíblia, eu vou lá e vou falar naquele lugar. Eu obedeço ao Senhor. Nós somos servos e servas e temos que ser obedientes. Em Romanos 8, é muito conhecido este lugar, já foi pregado, já teve até em congresso ano passado, mas eu vou ler essa parte e depois eu vou aonde Deus falou para mim falar sobre ela. Primeiro, Romanos 8, versículo 33. Quem tem sua Bíblia, leia comigo, porque quanto mais lemos, mais aprendemos do Senhor. Ele sempre nos ensina, a palavra dele sempre nos ensina a caminhar nessa terra. Acharam, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos então estar lendo a palavra do Senhor em Romanos 8. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Glória a Deus. Essa é a primeira parte que Deus falou para mim falar aos irmãos. O que significa intentar acusação? Qualquer coisa que venha contra a nossa vida. E o que significa que Ele justifica a nossa vida? Ele se declara justo, Ele demonstra o seu poder, Ele reconhece aquilo que nós temos no coração, a nossa inocência, e Ele vem, atesta que nós éramos inocentes. Isso é justificar. Ele vem provar para as pessoas, para o inimigo, para quem for, que somos inocentes. E Ele vem e Ele explica. Ele restitui a graça divina à nossa vida. Isso é a palavra justificar. E Deus Ele nos justifica em tudo, meus irmãos. Quando somos fiéis, quando nós somos amados dEle, amadas dEle, Ele nos justifica. Ele jamais vai deixar um servo dEle, uma serva dEle, vai deixar ela passar por alguma coisa nesta terra que venha a nos deixar triste, que venha a nos deixar magoados, que venha a nos deixar preocupados. Ele vem sempre ao nosso auxílio. E vamos então agora em 1 Samuel, que é onde Deus falou para mim estar falando nesta noite também. Nós vamos falar sobre uma mulher virtuosa, que foi o que a irmã já leu. Deus confirma, viu, irmã? Deus confirma. Essa mulher virtuosa, uma mulher obediente, um exemplo de reverência a Deus. Ana. Então está em 1 Samuel. Eu vou só ler o finalzinho quase do que aconteceu com ela. Vamos estar lendo em 1 Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. Olha o que aconteceu com a Ana. Só que eu vou voltar a história dela até chegar aí. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Que, em outras palavras, Samuel significa o quê? Ela é uma palavra chamada ouvida por Deus. Samuel significa ouvida por Deus.
Irmãs, irmãos, a sua oração é ouvida por Deus. Deus vai te dar, Samuel, a bênção que você está esperando. Não se preocupe. Deus é tremendo, Deus é bom. Irmãs, essa mulher Ana, essa mulher virtuosa, vamos falar um pouquinho dessa mulher. Essa mulher Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana. Ele era marido da Ana e da Penina. Muitas pessoas já sabem dessa história, né? Muitas pessoas. Essa mulher era uma mulher de fé, a Ana. Vamos falar da Ana em primeiro lugar. Ana era uma mulher sofredora, uma mulher amada pelo marido, muito amada. Era uma mulher muito sofredora, porque Penina, que era a segunda mulher de Eucana, ela era essa mulher, ele tinha duas esposas. Por quê? Porque naquela época era permitido isso. Hoje não tem isso. Hoje é monogamia. Mas antigamente podia ter homem e várias mulheres. E ele casou-se com essas duas. A Penina tinha muitos filhos e filhas. A Bíblia não diz quantos, mas tinha. Só que Penina tinha esses filhos e se julgava a mulher que todo mundo achava que tinha que ter filhos. Naquela época os filhos era assim, naquela época era filhos que iam para continuar, era uma herança. Então as mulheres que não eram abençoadas com filhos, elas eram subjugadas, elas eram achadas que não era uma mulher que poderia ser importante, né? Então eles falavam naquela época que a mulher que não tinha filhos não era uma mulher que poderia prosperar ali os filhos na terra e que não poderia continuar ali o nome do marido. Mas acontece que Ana, essa mulher tremenda, virtuosíssima, essa mulher era uma mulher que ela aguentava tudo calada, tudo sozinha, tudo ali sem reclamar, sem falar nada para ninguém. Ana tinha uma tristeza muito grande no coração, porque Deus não deixava mais ela ter filho, tinha cerrado a madre dela. E Deus, por ter feito isso, ela sentia muito, porque ela queria ter um filho, mas Deus naquele momento tinha falado, não vai ter filhos. Mas acontece que Ana, ela chorava muito por causa disso. Ela chorava demais por causa disso. Ela falava que aquilo acabava com ela, que aquilo, todas as mulheres daquela redondeza, daquele lugar, tinham filhos, mas ela não tinha. E quando o marido dela ia, quase de ano em ano, ele ia à casa do Senhor, ela ia já chorando, porque ela subia à casa do Senhor chorando. E a Penina só sabia irritá-la, só sabia maltratá-la, só sabia falar mal desta mulher. Ela e os filhos e as filhas, eles faziam de tudo para acabar com a Ana. E a Ana simplesmente só ficava quietinha e confiava no Senhor. Ela voltava de lá da casa do Senhor triste, abatida, não comia, não bebia, o esposo não sabia o que fazia com ela. Ele até perguntava para ela, não basta eu, seu esposo, que já te amo, e você se preocupa tanto com isso? Mas ela, no íntimo dela, ela queria ser mãe. Ela queria ter filhos, não só para poder mostrar, não para mostrar para ninguém, mas ela sentia a necessidade que perpetuasse o nome ali da família dela e do esposo. E ela ia
E ela, por ser estéril, ela chorava demais, muito, muito mesmo. Mas Eucana, o marido, ele tentava de todos os meios fazer com que ela se acalmasse, com que ela ficasse em paz. Aleluia. Mas ela não se sentia bem com isso. E ela continuava chorando, pedindo para Deus, falando com Deus. E isso, já imaginou, irmãos? Vocês já imaginaram uma mulher querendo ter um filho, querendo uma bênção, e uma outra pessoa chegando perto de você e falando: você não vai conseguir, você não vai ter isso, você nunca vai conseguir isso? Irmãos, que mulher cruel, que mulher triste de coração, que mulher ruim de coração. Irmãos, hoje em dia, eu posso dizer para os irmãos que não é diferente, sabe? Hoje em dia tem muitas pessoas que vêm na casa até do Pai, do Senhor, igual a Penina vinha lá na casa do Pai, para somente irritar a Ana. E muitas pessoas hoje em dia também fazem isso no nosso meio. Às vezes as pessoas chegam, ao invés de ajudar. Qual seria a situação certa e correta da Penina? Quando ela falava que não tinha filhos, que estava orando para ter um filho, o certo era incentivá-la. O certo era falar: procura sim a ter seu filho, vai orar, vai pedir ao Senhor. Mas não, ela fazia de tudo para irritar a Ana. Às vezes, pastor, muitas pessoas têm um sonho, têm uma vontade na vida, mas acontece que sempre vem uma pessoa para atrapalhar, para cortar, para querer fazer com que aquela pessoa desista, que aquela pessoa vá embora. Eu já ouvi casos de irmãs que louvam e que nem dão oportunidade para aquela irmã, porque aquela irmã que é a líder acha que aquela outra que louva não louva direito. E ao invés de incentivar, de falar com ela, de conversar ou até ensiná-la a louvar, não, maltrata, põe a pessoa mais no buraco, se possível até pisa em cima, para poder fazer o quê? Isso é ruindade. Isso não pode acontecer. E às vezes isso em nosso meio, irmãos, eu não sei porque Deus está me levando para esse lado, mas às vezes há isso em nosso meio. Ao invés de estarmos apoiando, ajudando certos irmãos, nós estamos até, por certos olhares, certas palavras que lançamos, nós deixamos aquela pessoa triste, igual Ana ficou triste. E a Ana não sabia o que fazer. E tem muitas pessoas que também não é igual a Ana, que também recebe às vezes alguma humilhação, alguma coisa, e ao invés de calar e orar pelaquela pessoa que está lhe maltratando, não, ela também revida. Ela também vai lá e fala: eu vou me vingar, eu vou fazer alguma coisa também para aquela irmã ou para aquele irmão. Irmãos, como eu li na primeira passagem, Deus é que nos justifica. Não devemos fazer nada contra ninguém. É tão bom vivermos em união, é tão bom estarmos ali numa relação íntima, não só com Deus, mas com os nossos irmãos na fé. É tão importante nós termos afinidades também com as pessoas aqui na terra. Se essa Penina não tivesse tanta inveja, tanta raiva, tanta coisa da Ana, elas poderiam ser amigas, poderiam ser pessoas que viveriam em paz, tranquilas, sem nenhum problema. Mas acontece que a Penina, ela queria mesmo acabar com a Ana. E às vezes em nosso meio, a nossa casa, ou na igreja, ou em qualquer lugar, ou no trabalho, sempre tem essas coisas. Pessoas que ao invés de nos auxiliar, nos ajudar,
lugar. Olha, irmãs, eu vou dizer uma coisa: ninguém toma o nosso lugar aqui na terra. Quando Deus prepara um lugar para nós, para sermos o que for nas mãos do Senhor, nós somos individuais. Deus, ele tem um plano para cada vida, para cada pessoa. Ele não muda. Nós temos isso e não precisamos ficar com inveja, nem com medo de perder cargo, de perder alguma coisa, de perder o lugar, de falar assim: eu não vou estar mais aqui porque já fizeram um complô contra mim, vão me tirar. Não vai, porque Deus é que justifica. Assim como Deus justificou Ana, Ele vai nos justificar em tudo que fizerem contra a nossa vida, porque somos escolhidos do Senhor. E quando somos escolhidos, nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Então, por que temer alguma coisa na face da terra? Não temas. Deus está dizendo: não temas, eu sou contigo. Eu faço na sua vida. Estão falando que você não vai ser nada, que você é um nada. Mas pense que Jesus vai te justificar. Que Jesus vai trazer você e vai te elevar, e vai colocar você num patamar que você nunca vai imaginar. Assim como foi lido em Jeremias 33:3. Você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Ele tem coisas grandes e firmes. Então aguarda no Senhor. Estão falando que você não é capaz, que você não pode fazer as coisas? Pode sim. Na presença de Deus, como Ana ficou. Na presença de Deus, como Ana era. Obediente, mulher virtuosa, mulher quieta, mulher sem reclamar, mulher sem responder, mulher que não falava mal de ninguém. Essa mulher, Deus olhou para ela e Deus contemplou o coração dela. Deus viu que essa mulher era uma mulher de Deus mesmo, era uma mulher que Ele podia colocar nela graça. E ali, como Ele viu isso, porque só Deus contempla o nosso coração, ninguém sabe do coração de uma e de outra, ninguém conhece. Quem anda por essa terra é só o Espírito Santo, Ele que conhece. Então esse Deus, quando Ele colocou os olhos perante aquela oração de Ana, perante Ana ali se derramando em lágrimas, foi até confundida pelo sacerdote que ela estava embriagada. Mas ela não estava embriagada. Ela estava ali pondo todo o seu espírito, todo o seu coração, toda a sua alma num clamor ao Senhor. Ana não conseguia mais nem abrir a boca direito. Ela só falava, a voz não saía de tanta angústia, de tanta tristeza. Às vezes a gente pensa que certas coisinhas que acontecem na nossa vida, certas humilhações, não machuca muito, dói muito. E Ana querendo ter um filho, em vez de ela ter apoio, ela tinha do esposo, mas dessa mulher ela não tinha. Mas Deus, o nosso Pai, que é poderoso, soberano, tremendo, que vê no íntimo aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, Ele vai lá e fala: minha filha, você é tão fiel a mim, meu filho, você é tão fiel a mim, eu vou te conceder sim a tua bênção. E ali ela saiu chorando ali perante o sacerdote Eli, saiu de lá em prantos, foi para casa. Mas só que Deus ouviu a oração dela, e Deus concebeu a criança, e a criança se chamou Samuel. Um homem de Deus, que depois ela entregou Samuel para o sacerdote, para a casa de Deus, porque ela tinha feito um voto com o Senhor. Ela falou para o Senhor: Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero um filho. Eu quero que esse
filho seja um homem bom, quero que esse filho venha a fazer a diferença. E aí Deus ouviu e ela cumpriu esse voto. Logo depois que ela desmamou o menino em 3 meses de idade, ela levou à casa do pai e entregou o filho lá. Então dá para você ver que Ana era uma mulher tremenda. Era uma mulher que ela não almejava nada para si, ela almejava tudo para Deus. Ela queria que a vida dela fosse toda direcionada para o Senhor. Ela queria somente agradar ao Senhor. Ela não queria mostrar para a Penina que ela era melhor ou não. Ela queria simplesmente ser a bênção que ela foi. Uma mulher virtuosa, uma mulher de fé. E eu pergunto nesta noite: quem somos nós? O que estamos fazendo? Somos Ana ou somos Penina? Nós temos que ver direitinho isso, rever isto. Deus nos justifica sim, Ele nos ajuda, mas como estamos agindo com o nosso irmão? Como estamos agindo com o nosso pastor? Como estamos falando? Como estamos pensando? Como nós estamos deixando Deus trabalhar na nossa vida? Como nós estamos fazendo para agradar ao Senhor, para ser diferente? Ana é uma mulher diferente. Penina não. Uma mulher que ninguém queria perto. Mas Ana, todo mundo queria ter uma Ana do lado. Todo mundo tem que ser uma Ana. Todo mundo tem que ser uma Ana, um exemplo de mulher, um exemplo. Eu não estou falando só de mulher. Eu estou colocando isso, falando em mulher, mas é para homens também. Homens também têm que ser assim. Tem que ser virtuosos também. Tem que ter uma palavra amiga também. Tem que ajudar o seu irmão, o seu companheiro. Hoje em dia não tem muito amor entre as pessoas. Eu vejo às vezes as pessoas se degradando, brincando com coisinhas mínimas que não têm sentido. E deixando Deus para o último plano. Deixando Deus de lado. Deixando Deus para lá. Sendo que esse Jesus maravilhoso está sempre do nosso lado. Sendo que esse Jesus tremendo está sempre nos ajudando. Em Isaías 59, quem quiser olhar, está dizendo aí: eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Quem vai nos condenar? A pessoa pode chegar para você, meu irmão, minha irmã, colocar o dedo em você e falar que você não vai conseguir. O inimigo pode fazer isso, mas não se preocupe. Eu vim aqui para dizer para você nesta noite: não se preocupe, porque Deus é o nosso ajudador. Ele é o nosso amigo mais fiel. Ele é aquele que está vendo todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ele é o único que está contemplando tudo o que estão fazendo para você. Toda armadilha forjada para você, Deus vai desfazer e vai fazer mostrar que você é inocente, que você não fez aquilo, que você não estava naquele negócio. Deus vai mostrar para todos aqueles que falaram mal de você. Deixa falar, irmãs, deixa falar, juventude, mas quem não me justifica é Deus. Ele vai mostrar. Faça como Ana, só fica orando, só fica lá lamentando e chorando aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu não fiz nada, Senhor. Eu não fiz nada para aquela pessoa, Senhor. Me ajuda. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero que o Senhor tome a providência. E Ele vai tomar a providência. Irmãos, as horas já se passam. Mas se eu fosse contar um monte de testemunho da minha vida, coisas
coisas que já falaram sobre mim, que feriram a minha alma, que maltrataram meu coração. São várias as coisas. Eu creio que muitas pessoas aqui, Deus sabe, que às vezes está magoado com um parente, magoado com um filho, com uma filha, com uma irmã. Mas é hora de perdoar também. É hora de perdoar. É hora de chegar e falar também: eu perdoo aquilo que você fez para mim. Irmãos, eu já fiz isso com um chefe meu de uma empresa que eu trabalhei. Ele me maltratou, ele me pisoteou na frente de vários gerentes, várias pessoas, quando eu estava trabalhando ali na diretoria ali de uma empresa lá em São Paulo. Aquilo feriu tanto o meu coração, só vou contar esse. Mas tem muitos outros testemunhos, mas quem sabe um dia Deus dá oportunidade para falar. Mas esse meu chefe, eu era secretária dele, e ele me chamou para levar lá na sala um café. Porque a secretária também ela é copeira, viu, irmãos? Ela também faz um monte de serviços extra. Mas cheguei lá, quando eu cheguei ali cheio de pessoas ali na sala, o meu chefe me envergonhou de uma tal maneira que eu não sabia o que eu fazia. Ele pegou, mandou eu voltar com as xícaras para trás, me derramou até café na minha roupa e deu um pontapé na porta e falou que não tinha me chamado. Irmãos, aqueles homens de poder, eram homens de firmas grandes, multinacionais. Quando depois da reunião passaram pela minha sala, olharam para mim assim como se diz: tadinha, olha o que fizeram com ela, olha o que ele fez com ela. Eu via no semblante daqueles homens, eu via que eles estavam ali com dó de mim. Mas eu nem crente era, irmãos, nesse momento, nessa hora. Nem crente eu era. Não conhecia esse Deus tremendo. Mas eu somente falei com Deus ali, do meu jeito, que eu não conhecia. E eu falei assim: poxa, Senhor, o que aconteceu com esse meu chefe? Por que ele me maltratou tanto? Mas ali eu chorei tanto. Mas chorei tanto. E todo mundo falava para mim: vai embora, pega a sua bolsa. Os comentários, irmãos, são sempre esses. Os comentários, quando não dá certo certas coisas na nossa vida, é sempre o negativo. Vai embora, pega a sua bolsa, vai embora. Que coisa horrorosa, você vai aguentar esse sofrimento? Você vai aguentar que esse teu chefe fica te pisoteando e fica te humilhando na frente de tanta gente? Aí eu falei: não, nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós temos que pagar o mal com o bem. E eu não queria sair de lá, porque eu gostava, além de tudo, eu gostava do lugar, eu gostava do chefe, eu gostava do jeito dele, eu achava que ele era um chefe competente. E eu pensei comigo, eu acho que ele estava atormentado com alguma coisa, ele estava preocupado com alguma coisa, mas essa história vai mudar. Eu sempre coloco isso na minha vida, a história, essa página na minha vida vai virar. Isso não vai continuar, Deus vai mudar. E ali passaram-se uns dias, ele foi embora nervoso, passaram mais uns dias, e eu continuei o meu serviço normalmente, irmãos. Só que teve um dia que ele me chamou na sala, porque ele viu que eu não reagi, ele viu que eu não me entristeci tanto ao ponto de até ir embora. Ele sabia que no meu coração tinha alguma coisa amargurada, porque eu demonstrava tristeza. Mas ele me chamou na sala dele e falou assim: senta. Eu sentei e ele falou assim para mim: Yolanda, eu preciso falar uma coisa com você. Eu falei: o que o senhor deseja? Ele falou assim: me perdoa, aquele dia que eu fiz com você, eu estava fora de mim, eu estava nervoso, e eu não quero mais ficar com essa barreira entre nós. Nós trabalhamos juntos, você é meu braço direito, e eu não quero
que isso interrompa nosso relacionamento. E ali eu fiquei tão contente, tão feliz, porque ele veio e reconheceu. E eu falei, puxa, ele reconheceu o erro. E isso é muito importante, irmãos. Quando nós reconhecemos que às vezes nós machucamos alguém, nós fazemos alguma coisa para alguém, é só orar, é só pedir. Faça como Ana. É só falar assim, Senhor, me justifica. Senhor, concede para mim essa bênção. E ali eu fiquei mais muitos e muitos anos convivendo ali com aquele chefe, com aquele diretor. E ali eu fiquei muito tempo. E dali eu parti para uma outra empresa muito melhor, com a bênção dele. Então, irmãos, na nossa vida não pode caber no nosso coração tristeza, angústia e falta de perdão. Nós temos que perdoar aqueles que nos machucam. E nós não devemos retrucar, não devemos ir embora, não devemos fazer isso. Porque Deus é que nos justifica. Deus é que vem e dá a sua última palavra. Ele já deu a última palavra em qualquer caso que você tenha, dizendo que é insolúvel, que não vai ser possível. Aguarde. Aguarde, porque Ele vai vir com a providência. Ele vai vir e vai te justificar no teu serviço, na tua casa, para o teu filho, para todos que falam de você. Ele vai justificar, assim como fez com Ana. Aguarde a promessa. Aguarde o seu Samuel. Samuel está chegando. Às vezes demora um pouquinho a bênção, como demorou um pouco para Ana. Mas a bênção vai chegar. Em nome de Jesus a bênção vai chegar. É só crer e adorar esse Senhor maravilhoso, porque a bênção está próxima. Às vezes pensamos que a bênção está longe, mas não está, irmãos. Quantas bênçãos Deus já nos deu, quantas coisas Deus já nos deu para nós. Só basta agradecer ao Senhor. E nós estamos aqui nesta noite para agradecer a tudo isso que Deus faz por nós, a tudo que Ele nos justifica. Porque Isaías 50 também está dizendo assim, 58: perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Irmãos, ninguém. Essa é a palavra de Deus que está falando, não sou eu que estou falando. E eu creio que muitos irmãos aqui, Deus já fez justiça. Eu creio que muitos que Deus viu que vocês estavam certos e as pessoas que estavam ao seu redor estavam errados, Deus já justificou, eu creio. E a história da nossa vida, a história continua. As páginas vão sendo viradas de acordo com a vontade do Senhor. E Ele vai nos justificando, como diz lá em Romanos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Ele está nos dando a vitória nesta noite. E eu creio que Ele está aqui nesta noite. Eu creio que Ele está aqui contemplando cada coração, cada pessoa. E Ele vai justificar a tua vida, irmãos. Creia. Faça como Ana, não seja penina. Faça como Ana. Amém, irmãos? Amém. Pastor. Irmãos, eu senti no meu coração, não falei aqui com o pastor, não sei se tem alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus maravilhoso. E eu estou aqui de coração, irmãos, pedindo para essa pessoa que ainda não conhece o Senhor, que ainda não teve uma experiência com Jesus, se quer vir até aqui para nós estarmos orando por esta pessoa, porque hoje está tendo esta oportunidade, amanhã não sei se vai ser tarde. Então nós devemos nos entregar mesmo ao Senhor, porque o Senhor, com certeza, Ele vai fazer milagres e maravilhas na vida de cada um que se entrega ao Senhor. Tem alguma pessoa
a sua mão. Se tiver alguém que queira vir até aqui à frente para nós orarmos pela tua vida, pode vir aqui à frente. Se alguém quiser aceitar esse Jesus tremendo, maravilhoso, se alguém quiser estar sempre com Ele, que venha até aqui. Nós vamos estar orando pela sua vida. E eu creio, meus irmãos, que Jesus vai fazer milagres na vida de vocês. Aleluia! Assim como fez também na minha vida, na vida do meu esposo, vai fazer na vida de cada um que vai aceitá-lo agora, em nome desse Senhor maravilhoso, Jesus Cristo. Meus queridos, nós vamos estar orando. E eu gostaria que a irmã louvasse o hino, a irmã pode louvar o hino. Por favor. Deixa Deus te usar, minha irmã. Venha louvar o hino. Enquanto a irmã vai louvar aqui o hino, eu vou descer. E eu vou estar orando por vocês que estão aqui do meu lado, aqui embaixo. E a vida de vocês vai mudar. A partir de agora, essa página vai ser virada. Essa página na vida de vocês vai ser virada de uma forma tal que vocês vão contemplar a glória do Senhor.